Queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, toda a sua família, a sua vida. Nesta manhã eu quero fazer uma pequena reflexão da palavra de Deus. E antes de fazer esta reflexão, eu quero que você, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assine o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades do nosso canal. Vamos lá para a reflexão na palavra de Deus nesta manhã. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24 e no versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele disse: Que palavras são estas que caminhando tocai entre vós, e por que estáis tristes? Glória a Deus. Queridos irmãos, esta passagem fala de dois discípulos que moravam em uma aldeia chamada Emaús. E esses discípulos, eles seguiam a Jesus Cristo e estavam em Jerusalém no período em que Jesus Cristo foi crucificado. E eles estavam ali em Jerusalém e esperaram Jesus Cristo após sua morte por 3 dias, esperando a ressurreição de Cristo. E ali eles esperaram e Jesus Cristo não tinha aparecido ainda para os discípulos. E eles decidiram voltar para sua localidade, que era esta aldeia chamada Emaús. Queridos, a palavra de Deus diz que aqueles discípulos estavam caminhando de Jerusalém para essa aldeia e nessa caminhada eles iam conversando muitos tristes. Na realidade, podemos dizer que era um desabafo. Eles estavam tristes, aflitos e decepcionados, porque até aquele momento Jesus Cristo ainda não tinha aparecido, Jesus Cristo ainda não tinha ressuscitado como prometido. E no momento ali daquela conversa, do desabafo entre eles, Jesus Cristo aparece e pergunta para eles o que eles estavam conversando entre si, porque eles estavam, meus queridos, muito decepcionados. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo faz ali aquela pergunta, eles olham para Jesus Cristo e perguntam: és tu um forasteiro, um peregrino, que não sabe o que aconteceu, os fatos acontecidos nesses últimos dias? Observe, meus queridos, que eles estavam tão tristes, eles estavam tão amargurados, tão decepcionados, que Jesus Cristo apareceu para eles, estava conversando com eles, e eles não reconheceram a Jesus. E a Bíblia fala, meus queridos, que eles começam a contar o que aconteceu, que crucificaram Jesus Cristo, um homem bom que estava ali anunciando ser ele o Messias prometido, tudo. E Jesus Cristo, meus queridos, começa a conversar com eles, confortar os corações deles, mostrar na palavra de Deus que tudo isso estava escrito, foi profetizado pelos profetas, e tudo isso estava escrito que iria acontecer, e que o Mestre, que a palavra de Deus, dita pelos profetas, iria se cumprir. E a Bíblia diz, meus queridos, que Jesus Cristo vai conversando com eles, eles vão trocando ideia com Jesus Cristo, até chegar na casa ali daqueles discípulos. E quando eles chegam ali naquela casa, já era muito tarde, e os discípulos convidaram Jesus Cristo para passar ali a noite ali naquela casa. Observe, meus queridos, que toda esta conversa, eles estavam tão decepcionados que chegaram em suas casas, mas ainda não reconheceram que estava conversando com Cristo. E a Bíblia diz, meus queridos, que pela manhã, quando acordaram ali, que colocaram ali a refeição na mesa para o café da manhã, a Bíblia diz que eles foram orar, agradecendo a Deus pelo pão. E a Bíblia diz que ali no partir do pão, na oração do partir do pão,
Jesus Cristo desaparece. E quando Jesus Cristo desaparece, meus queridos, que eles vão dar conta que era o mestre que estava falando com eles. E eles se expressavam de uma forma tão maravilhada que diziam: mas não é por isso que ardia os nossos corações quando ele falava? Ou seja, não era por isso que a felicidade transbordava nos nossos corações quando ele falava. Meus queridos, os discípulos, esses dois discípulos nos dão um exemplo muito importante, muito grande, que nós não devemos deixar, meus queridos, as nossas aflições, os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós não podemos deixar ele se tornar tão grande ao ponto de nós não enxergarmos a solução. Eles estavam ali, meus queridos, com a solução dos problemas deles. Eles estavam ali com a felicidade próximo deles e eles não observaram ali. Quando Jesus Cristo saiu, que eles observaram que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Querido, muitas das vezes nós estamos com uns problemas tão grandes. Muitas das vezes nós estamos com uma dificuldade tão grande e a solução está próxima de você e você não consegue enxergar, porque você tem deixado o problema tomar conta da sua vida. Lembre-se de uma coisa, todo e qualquer problema ele não é maior do que o seu Deus. Toda e qualquer dificuldade, ela não é maior do que o seu Deus. E lembre-se, Jesus Cristo é maior do que tudo isso, do que nossas tristezas, nossas aflições, nossos desânimos, nossos problemas do dia a dia que nós enfrentamos. Jesus Cristo é maior do que tudo isso e a solução está nele. Queridos, eu quero também comentar em outro texto da palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 25. A Bíblia vai nos mostrar um exemplo totalmente diferente daquele dos discípulos do caminho de Emaús. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam pregando a palavra de Deus. E pelo fato deles pregar a palavra de Deus e ser proibido ali na província romana, os soldados romanos pegaram Paulo e Silas. Depois de açoitarem eles, de Paulo e Silas apanhar por causa do evangelho, colocaram eles ali na prisão. E a Bíblia fala, meus queridos, que eles estavam ali, amarrados, trancados nas celas, e aquelas celas estavam com uma proteção especial, para que Paulo e Silas não pudessem sair ali daquela prisão. Observe, queridos, que Paulo e Silas, eles tinham todo motivo para ficar decepcionados. Como que eles estavam pregando o evangelho e passaram por essa humilhação de as pessoas baterem nele e eles estarem ali presos. Eles estavam, meus queridos, eles tinham 1001 motivos para estar decepcionados. Mas não, a Bíblia diz, queridos, que eles, quando se encontraram ali na prisão, à meia-noite eles decidiram fazer uma coisa, cantar, louvar a Deus e orar. E a Bíblia diz, meus queridos, no momento que eles estavam ali orando e louvando a Deus, a Bíblia diz que a prisão ali se abre. Se abre de tal modo que o soldado quis tirar sua própria vida, porque ele, meus queridos, estava se achando muito culpado e que os outros soldados, as outras autoridades não iam perdoar ele pelo fato de as prisões ali se abrirem e os presos ali fugirem. Mas a Bíblia diz, meus queridos, que Paulo e Silas aconselharam aquele soldado não tirar a sua própria vida, que o que estava acontecendo ali era milagre de Deus. Então, meus queridos, Paulo e Silas, eles conseguiram observar que Deus estava ali naquela prisão. No fundo do poço, Deus estava ali. Diferentemente do que os dois discípulos fizeram. Eles, meus queridos, estavam tão aflitos, tão decepcionados com o que estava acontecendo, que eles não conseguiram ver a solução. E Paulo e Silas, meus queridos, mesmo preso, mesmo sofrendo humilhações por causa do evangelho, eles conseguiram ver a solução que ela é em Jesus.
Queridos, eu não sei qual o teu problema, eu não sei qual a tua dificuldade, eu não sei o que te passa neste momento, mas eu quero te dizer, existe uma solução para o teu problema. Existe, meus queridos, uma solução para tudo o que você está passando. Não deixe o teu problema, ele se tornar tão grande que você não possa ver a solução que é Jesus Cristo de Nazaré. Não deixe a tua dificuldade, não deixe o que você está passando ser tão grande que você não possa encontrar e enxergar a luz que é Jesus. Lembre, se você estiver no fundo do poço, tem uma luz ali e essa luz é Jesus. Se você está passando por N problemas, entregue o teu problema ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor e a Bíblia diz que o mais Ele tudo fará. Deus abençoe a sua vida.